Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Que bom nós podermos estar aqui mais uma vez para falarmos dessas lições bíblicas, não é? E já estamos na lição de número 13, a última lição do terceiro trimestre de 2023. Chegamos no final. Glória a Deus por isto. Foram 3 meses, toda semana, estudando um ponto da Palavra de Deus. Que bom, irmãos. Eu acho isso muito interessante porque fala desse ciclo, né, do estudo bíblico. E é muito interessante quando nós chegamos ao final. Deus nos deu graça, Deus nos deu saúde, Deus nos deu condições para todos nós, você como professor da escola dominical também. Queridos, a lição de número 13, você pode ver aí pela capa, tem o título O Mundo de Deus e o Mundo dos Homens. Então aqui está falando do Deus que é transcendente, do Deus que está acima de todas as coisas, do Deus que é acima, está acima do universo, mas também fala do Deus que é imanente, do Deus que está com contrito de coração, do Deus que está com aquele que é quebrantado, com aquele que se esvazia de si mesmo. Então, é muito importante esse tema, não é? Texto áureo, você pode acompanhar aí pelo nosso gráfico esboço, tá bom? Gráfico esboço fala, tem aqui o texto áureo, né? Como eu sempre digo, o gráfico esboço traz toda a estrutura da lição. Então nós temos o textuário que diz: eis que a Virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Mateus 1:23. É importante que se diga, porque aqui está tratando exatamente de como Cristo viria ao mundo desta forma totalmente diferente, porque ele viria de uma virgem, e a profecia já tratava esse respeito. Então é importante nós falarmos sobre isso, visto que há muitos ataques, não é, de pessoas, inclusive judeus, que tentam negar essa sobrenaturalidade do nascimento de Jesus. Tá bom? A verdade prática nos fala dessa forma. A verdade prática diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Esta verdade prática, além de prática, ela é extremamente necessária. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos, de fato, refletir este reino de Deus para o mundo. E isso está falando, evidentemente, do nosso testemunho. Porque se nós não dermos um bom testemunho do Cristo que nós servimos, dificilmente as pessoas aceitarão o Cristo que nós dizemos professar. É mais ou menos aquela mesma ideia de Mahatma Gandhi, o pacifista, que dizia que acreditava no Cristo, mas não acreditava nos cristãos. Porque o que Cristo ensinava era diferente do que o que os cristãos praticavam. E isso é algo que nós estamos vendo hoje às enxurradas, porque você tem hoje uma coisa chamada mídia social. Então, aquilo que as pessoas fazem de errado, de antiético, prostituição, adultério, condutas erradas em relação ao dinheiro, tudo isso, principalmente voltado para a liderança, isso se reflete na sociedade e as pessoas não vão querer aceitar Cristo desse jeito, né? Porque vão imaginar que esse cristianismo está, de fato, trazendo mal para as pessoas que dizem professar e afastam as pessoas de Jesus. Esta é a realidade. Eu penso que este é um dos piores, se não o pior efeito de quando eu e você damos um mau testemunho para a sociedade. Então vamos repensar os nossos valores, tá bom? Meus amados, a lição
está dividida nesses 3 pontos que vocês já conhecem: o reino de Deus no mundo, as bênçãos de uma vida no reino e os males de uma vida no mundo, tá bom? Escravidão do pecado, filhos da ira, condenação eterna, ok? Queridos, primeira coisa que eu quero falar com vocês, mostrando essa parte aqui desse gráfico, é dizer para vocês que você percebe que aqui você tem uma palavra-chave, né? A palavra-chave é reino. Então, está falando do reino de Deus, né? O reino de Cristo. E eu queria falar para você o seguinte: nesse primeiro ponto aqui, nós temos um gráfico interessante que está falando sobre os reinos do mundo, todos os reinos do mundo. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque você pode abordar esse assunto, você pode tratar sobre isso, tá? Porque os reinos do mundo, de fato, eles estão presentes nos dias de hoje, ok? Mas eu queria mostrar para vocês algo interessante sobre esse reino do mundo, tá bom? Esse gráfico aí está falando dos reinos da Bíblia, você pode acompanhar, tá? Então, primeiro está falando do reino de Deus, que é um reino invisível, um reino espiritual, um reino que não tem uma aparência exterior, ok? Mas ele tem uma atuação universal, porque ele abrange todos os salvos que pertencem à Igreja de Cristo. Então esse reino não tem contornos políticos, esse reino não tem ideologias, esse reino não tem um representante físico, pelo menos não nesta era, tá bom? Mas este reino, ele é espiritual, ele está no coração dos homens, ele está transformando os homens, ele está trazendo a cultura do reino de Deus para a terra. E isso acontece nos corações, na vida daqueles que aceitaram a Cristo, né? Mas temos também o reino das trevas, que também é um reino espiritual. A atuação deles são nas regiões celestiais. Então, eu sempre tenho dito isso daí: Satanás não está preso, mas, como dizia um certo autor americano, ele está solto e ativo no planeta Terra, tá bom? Os representantes desse reino, evidentemente, são todos esses espíritos malignos e o próprio diabo que comanda todos eles, né? Então, Satanás e os seus demônios estão comandando esse reino. Também temos na Bíblia o reino teocrático. Esse reino teocrático, aí sim, ele é visível, mas também tem um componente espiritual. Aí nós estamos falando da monarquia israelita, não é? Judaica, porque nós temos ali os primeiros reis sendo eleitos, sendo colocados no poder: rei Saul, depois o rei Davi e depois os outros reis, né? É claro que esse reino ele vem desde lá de Adão, quando Deus colocou ele como alguém para governar a terra, né? Mas ele também se manifestou através de um representante, ou de uma representação de Deus na terra, que é exatamente através da monarquia teocrática, não é? Deus elege os reis, mas é claro que Deus sempre quis estar no controle desses reis para que a nação de Israel prosperasse, tá bom? E aqui nós temos também os reinos humanos, exemplificado aqui pela Torre de Babel, um reino puramente humano, e nós sabemos que também tem a influência espiritual, porque Babel é o centro de toda a religiosidade pagã, né? Até mesmo anticristã, tendo Nimrod ali como sendo o primeiro anticristo, tá bom? Aí você tem os impérios, as monarquias, as formas de governo como a democracia, como as repúblicas, as ditaduras, e a atuação desse governo, desse reino, é em toda a terra, né? Em toda a terra nós temos essas manifestações. Muito bem, amados, nós temos também os reinos teocrático e messiânico, né? Que aí já entra o reinado de Cristo,
esse reino teocrático ele se manifestou novamente, como falei agora há pouco, em Israel, através do sacerdote, através dos profetas, através da própria monarquia, né? A atuação foi na nação de Israel, no Antigo Testamento, tá bom? Mas na era messiânica nós temos Jesus Cristo como o Rei, o Messias, e a igreja, não é? A igreja sendo responsável por levar adiante este reino messiânico. Posteriormente, nós teremos o reino milenial, tá bom? Quando Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estará reinando nesta terra e todos os salvos, a nação de Israel, não é? A igreja que estará aqui também, tá bom? Posteriormente, passando esse reino milenial, nós teremos o reino eterno, que aí a palavra eternidade será, digamos assim, a palavra-chave desse reino, porque o reino será eterno, não terá fim. Deus prometeu isso em relação ao trono de Davi, né? Tendo Cristo como seu representante principal. A vida também será eterna, então tudo será eterno neste reino que virá. Isso é uma bênção, não é, irmãos? Nós temos isso bem claro para mostrar aos nossos alunos, tá bom? Meus amados, e aqui no primeiro ponto está falando sobre a encarnação de Cristo, que é claro, né, se o reino é de Cristo, o Senhor Jesus tinha que se manifestar nessa terra. Mas tem um componente muito interessante aqui, porque está falando do Cristo que se torna carne. E aí, é claro, vai falar de todos aqueles eventos que nós já conhecemos, o nascimento de Jesus, né? Nasceu de uma virgem, seria chamado Filho do Altíssimo, Emanuel, o Verbo que se fez carne, o Deus conosco. É importante nós falarmos a respeito disso, e eu quero mostrar esse gráfico para você, que é um gráfico, ele fala da humilhação e exaltação de Cristo, tá bom? Quando está falando da humilhação de Cristo, é importante que a gente diga também da pré-existência do Cristo, porque ele existia antes de vir aqui a esta terra, né? Sendo que ele é Deus. Então, por isso que ele diz, João 8,58, antes de Abraão existir, eu sou. Jesus existia antes disso. Mas, como Deus, o que é que acontece? Ele se humilha, ele toma a forma humana. É o que Paulo diz em Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E na continuidade diz que ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não é? Por isso que Mateus 20, 28 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ele foi obediente, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz, meus irmãos. Isso aqui é muito importante nós entendermos isso, né? Então está falando da humilhação de Cristo. É a chamada doutrina da kenosis, a doutrina do esvaziamento de Cristo. Essa doutrina ela é muito debatida, alguns aceitam, outros não aceitam, mas o fato é que quando Paulo diz que ele se esvaziou de si mesmo, a palavra grega ali é kenosis. Tá? Como é que a gente entende esse esvaziamento, irmão? Uma forma assim bem clara de nós entendermos, e aqui é o foco dessa encarnação de Cristo. Preste atenção que é muito importante isso. Você pode usar essa analogia lá na sua aula. Imagine um rei com a sua coroa, com suas vestes reais, com o seu cetro, sentado em seu trono, tá bom? Mas imagine que em determinado momento este rei tira a coroa da sua cabeça, tira as suas vestes reais, veste-se de roupas simples, de plebeus, da plebe, não é? Toma o seu cetro e deixa no seu trono e desce do seu trono e vai para o meio das pessoas comuns. O fato do rei fazer isso, deixar sua coroa, deixar suas vestes, deixar o seu cetro, deixar o seu trono, não quer dizer que ele deixou de ser rei.
Então é a mesma coisa aplicada para Cristo. Cristo não deixou de ser Deus. Apenas esse texto mostra que ele não usou as prerrogativas divinas, exatamente para que ele pudesse ser assim como nós. Para que alguém não tenha nenhum motivo para dizer: Jesus venceu o diabo na tentação porque ele era Deus. Jesus venceu tudo porque ele era Deus. Nós sabemos que ele era Deus, mas se ele usasse as suas prerrogativas divinas, não seria justo. E nós não teríamos como dizer: se Jesus venceu, também podemos vencer. Jesus fala, inclusive, sobre isso, que ele tinha vencido o mundo. Ele venceu como homem. Mesmo porque, uma coisa bem lógica de nós entendermos, Deus não pode morrer como Cristo morreu no Calvário, tá bom? É claro que nós estamos falando aqui de maneira bem simples, porque quem somos nós, meus irmãos, de falar a respeito da divindade? Ninguém nesta terra pode dizer que conhece tudo ou pode explicar tudo sobre a divindade de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Não tem como nós sabermos tudo. Mas isso é uma forma de nós entendermos, tá? Então a encarnação de Cristo passa pela sua humilhação, tá bom? Ele veio desta forma para nos dar o exemplo. Amém? Meus amados, mas também esse reino de Deus, ele tem uma mensagem, tá bom? Ele tem uma mensagem, ele tem também os seus valores. E aqui eu gostaria de mostrar este outro gráfico que foi feito especialmente para isso, tá bom? Esse gráfico, ele já abrange esses dois tópicos aí sem problema nenhum, tá bom? O reino de Deus. E aí, dentro desse reino de Deus, nós temos aí pelo menos esses 4 aspectos desse reino de Deus. Primeiro, que se trata de um governo, tá bom? É um governo. Mas esse governo, ele já está presente, esse reino já está presente. Foi o que Jesus disse: o reino de Deus já está entre vós. Porém, o que os discípulos não entenderam é que Jesus veio tratar o homem de dentro para fora. É que Jesus veio primeiro tratar o problema do homem, que é a nossa carnalidade, que é o nosso pecado, que é o nosso ego. Então ele veio resolver esse problema nosso com Deus também, porque nós estávamos em guerra com Deus. Nós infringimos a sua lei. E ele veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. É o sentido real do religare, da religião, a religação do homem com Deus, tá bom? E Jesus falou tudo isso, ensinou tudo isso, disse: o reino de Deus já está entre vocês. É o aspecto espiritual do reino, é o aspecto transcendente do reino, que os discípulos demoraram para entender, visto que eles queriam um rei aos moldes de Davi, como um guerreiro que viesse libertá-los do jugo romano. Mas Jesus não veio com esse propósito, é isso que a gente precisa entender, tá bom? Porém, isso não exclui o outro aspecto desse governo, porque é o que a teologia explica, né? É o reino de Deus já está, mas ainda não. Em que sentido não está? Porque não está na sua plenitude. Nós não estamos vivendo no milênio. Nós não estamos vivendo no reino de Cristo político. Porque quando Cristo vier, de fato o reino dele vai ser um reino de governo sobre toda a terra. É um reino político, tá bom? É um reino de paz, um reino de justiça, ok? É Cristo, o reino de Deus tem um governo, o reino de Deus tem um rei. Esse rei é Cristo, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E ele não vem mais montado num jumentinho, como ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, não. Agora ele vem montado em um cavalo branco, agora ele vem com poder, agora ele vem com glória,
Por isso que João tem essa visão muito clara no Apocalipse do Cristo vindo montado num cavalo branco, com os seus olhos como chamas de fogo, da sua boca, sai uma espada aguda para ferir as nações, porque ele vem ferir as nações que estão ali contra a nação de Israel. Então isso significa dizer que ele vai usar não armas nucleares, meus irmãos, mas a palavra dele para destruir as nações. É por isso que Paulo diz que ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, porque a palavra de Deus é poderosa, é eficaz. Então, o que Cristo fala se cumpre sem precisar de armas nucleares. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Rei. É o Rei Salvador, é o Rei vencedor, é o Rei da paz, é o Rei da justiça. Glória a Deus. Mas o reino de Deus também tem uma lei. E aqui está dentro disso que está falando da mensagem do reino, né? A mensagem do reino e os valores do reino. Meus irmãos, a lei do reino são esses valores. E esses valores, eles estão bem explicitados aqui, quando estão falando dos valores do reino, tá bom? Está falando da ética do reino de Deus, tá? Entre outros aspectos, está falando do controle da ira, do fugir da imoralidade, do casamento indissolúvel, que é uma coisa que está acontecendo muito, né? O cidadão troca a esposa mais velha por uma esposa mais nova, evidentemente, pastores estão fazendo isso, né? Infelizmente, dentro da nossa Assembleia de Deus, tá bom? Honestidade no falar, um cuidado com as ofensas, não revidar ofensas, não procurar ofender ninguém, procurar ajudar as pessoas nas suas necessidades, que são as esmolas, né? Procurar as virtudes, né, cristãs, como a oração, como o jejum, tudo isso são virtudes cristãs. Procurar não julgar os outros no sentido de condenação. Às vezes nós fazemos isso, né? Claro que a Bíblia diz que devemos julgar os espíritos, mas é diferente do que Jesus disse aqui para não julgar os outros. Esse julgamento de Jesus que ele está falando aqui é julgamento para a condenação, né? Então nós precisamos entender isso, né? Que nós devemos seguir o que Jesus falou, tá bom? Priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Meus amados, Jesus resumiu toda a lei e todo o seu evangelho nesses dois aspectos. Amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. É um amor pleno, é um amor completo, é um amor que não comporta divisão com nada e nem ninguém. É um amor que se deve priorizar. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É o amor na direção vertical, é o amor na direção horizontal que vaza, podemos dizer assim, para todos os que estão ao nosso redor. Sempre costumo dizer isso e eu sei que é muito difícil nós praticarmos esse tipo de amor. Mas sabe por que é difícil, meu irmão? Porque nós queremos amar a nossa maneira. Então você não ama da sua forma, você não tem um amor perfeito. O amor perfeito é o amor de Deus que desce, que vem do céu, que é divino. Este amor te dá capacidade para amar o teu inimigo, porque em você não tem capacidade para amar quem quer que seja, mas em Deus, em Cristo, você tem. Um detalhe muito importante, tá? Fazendo essas duas coisas, que é o cerne de toda a lei, tá bom? Fazendo todas essas coisas, você e eu cumprimos toda a lei. Se tem 613 preceitos na lei, pode ter certeza. Amar a Deus, que amar o próximo como a si mesmo, você cumpre toda a lei. Você está incluído em toda a lei. É isso que precisa ficar claro, tá bom?
O reino de Deus tem um povo. Quem é os súditos do reino? São todas aquelas pessoas, meus irmãos, que João vê no Apocalipse 5, pessoas que foram compradas, lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Pessoas de toda a terra. Todas as pessoas que Deus fez. Todas as pessoas que Deus amou. Foram essas pessoas que aceitaram a Cristo, que foram lavadas e redimidas no sangue de Jesus, que se tornaram nação santa, que se tornaram povo adquirido, que se tornaram sacerdócio real, tá bom? E povo zeloso e de boas obras. Esses são os súditos do reino de Deus. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Nós entendemos isso. Meus amados, segundo ponto, segundo tópico, temos aqui as bênçãos de uma vida no reino, tá bom? E ele fala aqui sobre a remissão dos pecados, tá? E fala também sobre que nós somos adotados e herdeiros de Cristo, ok? Eu quero mostrar para vocês aqui esse outro gráfico, porque eu acrescentei mais uma coisa aí que eu achei importante nós entendermos sobre isso, tá? As bênçãos do reino de Deus em nossas vidas incluem também esses três aspectos da nossa salvação. E é importante nós entendermos isso. Por exemplo, quando fala aqui da reconciliação, está falando dessa forma ou desse estado em que nós nos encontrávamos em relação a Deus. Por que isso? Porque nós, ao pecarmos, infringimos a lei de Deus. E você sabe, toda infração de lei exige uma punição. Se você está andando no seu carro, o sinal está vermelho, você atravessa a rua mesmo assim, e se tiver uma daquelas câmeras que captam essas coisas, o que é que vai acontecer? Você infringiu a lei, você vai pagar uma multa por ter infringido a lei. Meus amados, com Deus não é diferente. Nós infringimos a lei, nós fomos contra a lei do Senhor. E a multa, a penalidade pelo pecado precisa ser aplicada. Por isso que todos nós que não estamos debaixo do sangue de Cristo, as pessoas estão sujeitas à ira de Deus. E ela vai se derramar sobre essa terra. Agora, esta ira foi derramada sobre Cristo, porque Ele tomou o nosso lugar, é a substituição, né? A doutrina da substituição. Ele nos substituiu. Nós é que deveríamos pagar, mas Ele assumiu o nosso pecado, exatamente para nos reconectar com Deus. Então nós estávamos em guerra contra Deus, porque infringimos a sua lei, nós estávamos irreconciliáveis perante Deus. Mas Cristo efetuou a nossa reconciliação ao nos justificar em Cristo. Tá bom? Então é muito importante que a gente entenda isso, tá? E aí temos também ainda esses desdobramentos, por exemplo, da redenção. Redenção tem o mesmo sentido de remissão, né? De pagar um preço pelo resgate. Então isso se referia ao que se fazia antes no comércio dos escravos, quando alguém importante, rico, chegava ali, pagava por aquele escravo, né? Ficava com ele ou poderia liberá-lo, né? Poderia soltá-lo, tá bom? No caso de Cristo, Cristo pagou o nosso resgate, mas agora Ele é o nosso Senhor e nós queremos estar com Cristo, não queremos estar longe dEle. É como os discípulos dizendo para Jesus, não é? Que foi que eles disseram? Para onde nós iremos, Senhor? Para quem nós iremos, melhor dizendo? Se tu tens as palavras de vida eterna. É aquele costume antigo da lei, né, do escravo que trabalhava tantos anos e o dono poderia liberá-lo, né?
mas aí se ele quisesse ficar, furava, né, e colocava ali um símbolo de que agora ele era para sempre daquele dono, que ele queria ficar toda a sua vida com aquele dono. É assim, nós espiritualmente temos a nossa orelha furada, porque nós queremos ficar com Cristo, né? Porque ele pagou esse preço, meus irmãos. Ele pagou esse preço para que a gente fosse livre, tá? É a redenção. Mas nós temos também a adoção, porque quando Cristo nos redimiu, nós fomos adotados na família de Deus. E esse texto de Romanos 8:15 fala sobre isso. Por isso nós podemos dizer Abba, Pai, que a tradução é paizinho, né? Para falar de uma forma bem mais, digamos assim, uma forma mais íntima. Então nós podemos dizer paizinho. Hoje nós podemos dizer que Deus é o nosso Pai. Nós não somos bastardos, nós não somos estranhos, nós não somos criaturas, nós somos filhos, e não só filhos como herdeiro. Herdeiro do quê, irmãos? Herdeiro de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Essa herança, é como o salmista diz, é muito linda a minha herança. Você sabe que quando eles falavam isso, eles se referiam à terra, não é? Que Deus deu por herança. A Eretz Israel, né? A terra de Israel. Mas isso tem uma simbologia com a nossa herança espiritual. Porque nós temos uma herança espiritual e ela é muito mais importante do que qualquer herança terrena, né? Porque fomos adotados na família de Deus. Isso é maravilhoso. Amém, meus queridos? Vamos lá para o tópico 3. O tópico 3, que fala sobre os males de uma vida no mundo. E aqui está falando sobre a escravidão do pecado. Porque, meus irmãos, de fato, o pecado é uma escravidão, né? O pecado, ele escraviza as pessoas. O pecado aprisiona as pessoas. E é interessante que essas pessoas estão cegas, que eles é quem dizem que nós estamos escravos, nós somos escravos da religião, porque não podemos fazer nada. Inclusive tem um vídeo aí circulando na internet de um senhor que ele fala, um senhor simples, não é? Ele diz que é muito difícil ser crente porque não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, não pode fumar, não pode beber. Na realidade é exatamente o contrário. Nós fomos livres dessas coisas, porque uma pessoa que fuma, não é? Ela é escrava do fumo. Pergunte se ela consegue deixar. É difícil. Do mesmo jeito, todos os outros tipos de vício, quer seja prostituição, corrupção, qualquer um dessas coisas, são vícios que escravizam. As pessoas hoje estão escravizadas pelo pecado, tá bom? E aqui eu quero mostrar para vocês esse gráfico. Esse gráfico eu já publiquei ele, é um pouco antigo. Na verdade, irmãos, esse gráfico ele faz parte de um livro, né? É um livro francês, cujo título é exatamente esse, Coração do Homem, tá? Então está falando do coração do homem, tá? Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que esse gráfico ele retrata os animais como algum aspecto negativo de obras da carne dos seres humanos, tá bom? Nós não estamos querendo dizer com isso que os animais são assim, tá, irmãos? Eu acho que eu tenho que explicar isso, porque às vezes a gente fala essas coisas e tem gente que não entende, né? Quando eu publiquei esse gráfico, apenas um irmão fez uma observação, ele falou contra a figura do diabo. Bom, e eu não sei a imagem de Satanás, não me interessa, mas nós fizemos ali apenas como uma forma de ilustrar que quando o homem está dominado pelo pecado, né, Satanás é esse líder que está aí dominando o coração dessa pessoa.
Por isso essa aparência, esse rosto desfigurado, porque ele está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor, de trevas, dominado por todas as forças malignas. Tá bom, meus irmãos? É importante. Enquanto isso, você tem ali a figura do Espírito Santo simbolizado pela pomba. Então ele está ali querendo entrar no coração, tá? Através da mensagem de Cristo, que é o outro personagem que está ali com as suas mãos sujas de sangue, né? Como que quisesse lavar a pessoa, né? Expiar os pecados da pessoa, tá? Então, o coração do homem pecaminoso, que vive uma vida desse reino do pecado, é dessa forma, tá bom? Então ele está desse jeito, ele está assim, dominado por Satanás. E aí cada um desses animais ele tem um aspecto, tá bom, para falar sobre isso. Por exemplo, o pavão está falando de orgulho e de vaidade, né? Porque de fato, talvez isso aqui seja o aspecto mais importante. O homem orgulhoso de si mesmo, o homem soberbo, o homem cheio de si. Veja que esse é o papel contrário ao que Jesus veio fazer. Jesus não veio cheio de si, ele veio se esvaziando de si mesmo, para nos dar o exemplo. É por isso que lá, na ceia, ele lava os pés dos discípulos, uma coisa que era feita pelos servos, pelos escravos. Mas ele faz esse trabalho, porque ele queria dar o exemplo de esvaziamento. Então, o homem cheio de orgulho, cheio de vaidade, né? A rã, representando ali a avareza, a malignidade, tá? É bom que lembre que no Apocalipse, não é? Há espíritos malignos que vão ao encontro dos reis da terra e eles têm esse formato de rãs, tá bom? O bode também, representando ali a imoralidade, sensualidade e misticismo, né? Você lembra que o pentagrama, que é um símbolo místico, satânico, não é? Ele é a representação do bode, né? Mostrando os chifres, mostrando a barbicha, tá? Então ele é uma representação do bode nesse sentido. Tartaruga, representando ali a preguiça, a ociosidade. Você tem também o leão, representando a ferocidade, a animosidade, a sagacidade. É importante que a Bíblia fala de Cristo como leão da tribo de Judá, mas também fala do falso leão que está ao derredor procurando quem possa tragar. Então, a pessoa está de fato tomada por essa malignidade, por esta ferocidade, tá, irmãos? O porco, né, representando ali, simbolizando ali a glutonaria, né, a comilança, a sujeira moral, os vícios, a bebedeira, né? Então, de fato, tem pessoas que levam a vida dessa forma, não é? Então, tudo isso são obras da carne. Essas pessoas estão dominadas por isso, por esse tipo de coisa. E temos também ali a serpente como símbolo de malícia, não é? Porque a serpente, ela tem uma estratégia ali para atacar, ela tem uma maldade, a traição, morte, isso aí já é no sentido metafórico, digamos assim, não é, irmãos? A serpente tem também um paralelo com o próprio diabo, que a Bíblia chama ele de a antiga serpente. Meus irmãos, é importante que a gente diga que, de certa forma, os seres humanos estão infectados pelo veneno da serpente, tá bom? Se você pesquisar na internet, você vai achar uma serpente chamada mamba negra, que é tida como a serpente mais mortal que existe, tá? Então, simbolicamente, os seres humanos estão infectados com este veneno que é o pecado. Qual é a solução para isto? Qual é o antídoto? O antídoto é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. É por isso que, quando Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então está falando disto, dessa mudança
que deve acontecer, porque este reino humano, esse reino carnal, de uma vida, né, que está no mundo, que está dominado pelo diabo, é dessa forma. A pessoa está cheia de todas essas atribuições que nós mostramos aqui. E só o sangue de Cristo, por isso que Cristo está ali representando, né, com as suas mãos sujas de sangue, para entrar naquele coração, para fazer uma limpeza, para destronar o valente. Lembra que Jesus falou sobre isso? Então Satanás é o valente e Jesus é o mais valente, que vem e tira ele, destrona ele. É por isso que a Bíblia diz que Cristo destronou os principados e as potestades, cravando sobre eles na cruz, expondo eles à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Foi assim que Jesus fez conosco, é assim que Jesus quer fazer com todos nós, tá bom? Meus amados, eu quero muito agradecer vocês, por vocês estarem assistindo nossos vídeos. Quero dizer para os irmãos que nós não estamos aqui representando um papel. A minha voz é essa, você conversando comigo eu vou falar dessa forma. Nós estamos aqui tentando ser o mais transparente possível, porque é assim que o Evangelho manda que nós sejamos. Então, se alguém gosta ou não gosta, eu não posso fazer nada a este respeito. Digo isso com muita humildade, porque tem pessoas que às vezes podem fazer um ou algum outro comentário. Isso não importa para nós, né? Se nós temos visualizações ou poucas visualizações, eu estou aqui fazendo um trabalho. É como você, professor. Você se esforça, você estuda a semana toda, os alunos sabem que você se esforça, mas você vai, muitas vezes, tem 2, 3 alunos, quando não só um aluno, não é verdade? Mas você não deixa de dar aula, você não deixa de ministrar a aula, porque a gente vê pela historiografia bíblica que quando Deus quis alcançar uma pessoa, ele foi. Como no caso de Filipe e o eunuco de Candace, era um só, ele deu uma aula ali. E aquele homem aceitou a Cristo, batizou-se nas águas. Então, nós já ministramos a aula para uma pessoa apenas, que estava enferma. Passamos mais de ano ministrando. A pessoa perdeu a sua perna, né, para diabetes, não pôde mais ir para a escola, e nós estávamos ali o tempo todo. Temos alguma coisa no grupo falando sobre essa amada irmã que hoje está lá na glória nos aguardando. Então, meus irmãos, é dessa forma, tá bom? Mas eu agradeço vocês, agradeço pelos que estão. Se você sentir no seu coração de compartilhar, compartilhe. Se não, apenas ore para que Deus nos abençoe cada vez mais, e vamos para o próximo trimestre até os confins da terra. Precisamos levar este evangelho de uma forma ou de outra, meus irmãos, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus e se convertam dos seus caminhos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos permanecer firmes até aquele dia, tá bom? Paz do Senhor a todos.